Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. O terceiro episódio da sexta temporada de Black Mirror, chamado Beyond the Sea, se passa em 1969 e na maior parte do tempo é uma representação muito realista daquele ano em mais de um sentido, tá? Você tem, por exemplo, claro, aquela coisa óbvia, os carros, a roupa, a maquiagem e tal, mas você tem detalhes como os livros que as pessoas estão lendo. Eu vi lá, por exemplo, o Aeroporto, do Arthur Haley, que depois virou filme em 1970, Valley of the Dolls, Vale das Bonecas, que também virou filme, tá? Tem uma morte que é provocada devido a um culto de um fanático religioso lá, que é muito assim reminiscente do culto e da morte causada por um culto religioso que era chefiado por um cara que se chamou Charles, ou chama, não sei, Charles Manson. Esse ficou muito famoso. E a vítima mais famosa desse culto foi uma atriz, a mulher na época do Roman Polanski, que se chamava Sharon Tate e estava grávida. Então, simbolicamente, você tem um culto que é liberado por um homem e que mata, dentre outras pessoas, mas a mais famosa, uma mulher grávida. Ou seja, esse culto mata uma mulher e uma criança. Veja se nesse episódio também não morrem mulheres e crianças, tá? E você tem duas formas de masculinidade aparentemente diferentes, mas eu vou chegar nisso depois. Uma delas, que é a do David, que é uma coisa bem otimista dos anos 60. Ele era o astronauta que era a celebridade, né? Naquela época, em 1969, quando que o homem chegou à Lua, foi naquela época. Então havia até a possibilidade de colonizar a Lua, colonizar Marte. Todas essas hipóteses estavam na mesa naquela época. O David representa isso, mas também representa uma masculinidade mais suave, mas como eu falei, eu vou chegar nisso depois. Eu só estou usando isso como trampolim, porque como eles são astronautas, se você pegar a representação da nave espacial, ela é bem mais crua do que ficção científica fofinha. Então remete a um filme de 1969 chamado 2001, Odisseia no Espaço, classiquérrimo absoluto no gênero ficção científica, do Stanley Kubrick. Tá? Charles Brooker, esse pessoal é cuidadoso. Eu vou falar mais do cuidado que tem nesse roteiro. Só que existe um grande elemento irreal, um grande elemento de fantasia, e a tecnologia usada neste episódio sequer existe hoje em 2023, quem dirá em 1969. Então, provavelmente, uma das leituras que pode ser feita desse episódio é assim, não ache que isso que a gente vai falar aqui é uma coisa do passado. Não, isso é uma coisa que ainda existe e que ainda não acabou e que não está nem inventado de acabar. Porque uma das formas de se ler esse episódio é sobre masculinidade tóxica, é sobre a maneira como os homens tratam mulheres e crianças como propriedade, como objetos. Mesmo aqueles que aparentemente são mais dóceis, sensíveis, artísticos, tal, quando não tem aquilo dado facilmente para eles, ou quando eles não têm a vontade satisfeita, eles vão fazer exatamente aquilo que os homens muitas vezes fazem. Não posso ter, então ninguém vai ter, né? Essa é uma das formas de ler o episódio, porque em boa arte não tem uma forma só de ler. Claro que esse episódio também pode ser lido como uma forma de conexão entre dois homens, tá? Claro, é um episódio muito soturno, né? Um dos finais mais assim agônicos, mais malvados do Black Mirror, mas como eu falei, são várias leituras. Quem acha que é uma leitura só é porque aí não entende direito de nada, tá? Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. E qual é essa tecnologia, né? Que não existia na época, não existe hoje ainda. Bom, é uma tecnologia que permite que a consciência flutue entre o seu corpo físico e um robô, porque são astronautas que estão em uma missão espacial que vai durar 6 anos. Então, para eles não perderem a conexão com a família, existem 2 androides deles na Terra. Pô, NASA pão dura, por que não fez mais, né? É porque daí não daria o filme, mas tudo bem.
Então, quando eles estão descansando na nave, a consciência deles está no robô, e aí depois volta, fica trocando de consciência, com o turno deles na nave, né? E uma coisa que o roteiro faz questão de mostrar e falar mais de uma vez, naquela missão, aqueles dois homens, o Cliff e o David, eles são codependentes. Se faltar um, o outro vai morrer. Então, mesmo que eles não estejam se dando bem, para você ter a sua vida preservada, você não vai poder se livrar do outro, mesmo que você não goste dele. O Sartre lá, no inferno são os outros, mas você tem que aguentar. Tá? Então, você tem esses dois astronautas que aparentemente são diferentes, né? O David é mais celebridade, ele vive indo restaurante, dando autógrafo. O Cliff, ele mudou para um lugar remoto, com a esposa, não perguntou para ela se ela queria, e ela então é uma mulher que está sozinha, tal. Acontece uma tragédia, e aí como os roteiros dessa série nunca são assim facinhos, né? Parece que foi uma boa coisa o Cliff ter mudado para um lugar isolado. Só que o que pega aí ele jamais consultou a esposa, e existem algumas conversas entre eles, né? Ela não está feliz, ela quer o marido de volta, mas ela quer o marido de volta de verdade, porque ele não conversa com ela, parece, quando o robô está lá. Por isso que é um episódio comprido, acho que tem 1h e pouco, né? 1h20, é quase um filme, porque na verdade é um estudo de personagem. E aí, então, quando tem uma tragédia, o David vai perder coisa muito importante e ficam com dó dele. E aí, então, o David fica lá em depressão na nave, não tem mais como voltar para a Terra, porque eu estou fazendo o menos spoiler que eu posso, esse comentário, né? Aí a mulher tem a ideia que na hora que ela fala a ideia, né, você já fala, vai dar porcaria, né? Porque assim, ela fala pro marido dela, pro Cliff, por que você não empresta a sua consciência, né? Empresta a sua consciência, o seu robô aí pro David, para ele vir ficar um pouquinho aqui na Terra, já que ele perdeu, né? Ou seja, o David estava ressentido e ele volta para a Terra e tem contato com tudo aquilo que ele não podia mais ter por causa de uma coisa que aconteceu. Então, é claro, a inveja dele vai gritar, né? Ele quer ter. E aí ele vê que o Cliff ainda nem estava dando importância. Mas eu assisto em inglês. É importante perceber no diálogo como eles falam das coisas. Ter. Você tem e não dá valor. Eu não tenho. Então, por mais que o David pinte, indique livros, quando vem o não, aflora a pessoa que vê aquelas outras pessoas, a mulher, como um objeto. Se ele não pode ter, então ninguém vai ter. E claro, né? Ele vai também mostrar para o Cliff o seguinte: se você a única forma que você tem de entender, né, de me entender, é perder da mesma forma que eu perdi. Isso é um outro tipo de leitura, né, que daí você precisaria ver outros elementos no roteiro, mas que te dão essa leitura também. Na verdade, são leituras complementares, né? Eu falei outra, mas elas são leituras complementares. Para variar, é um bom roteiro de Black Mirror. Eu gostei bastante. E o final, assim, o que será que vai acontecer? Puxa, que final, assim, as pessoas não se comportariam. Depois que o cara tivesse feito isso, acho que comportaria desse jeito. Aí que a gente tem que lembrar, né? Cuidado. Mais de uma vez o roteiro mostrou pra gente que eles são codependentes. Será que vai acontecer? Mas o final é bem deprê, é bem darkão mesmo, né? Como a gente dizia nos anos 80, dark, escuro. Mas, então, assim, bastante bom o episódio. Justifica-se, inclusive, o tempo por conta disso, de você ter que conhecer bem. E como aqueles atores estão bons, né? Uau! E como aquele diretor é bom, porque você tem que dirigir atores aí de uma forma muito bem, porque tem um ator que ele tem que interpretar a personagem dele, o Cliff, né? Mas depois ele tem que interpretar o Cliff como se o David estivesse no corpo dele. E a atriz, a Kate Mara, tem que também tem um problema aí, no bom sentido, né? Desafio para a atriz. Ela tem que contracenar
com a personagem do Cliff, mas ela também tem que contracenar com a personagem do David encorpado no Cliff. Aí você vai começando a pegar várias outras camadas que sempre estão abertas nos roteiros do Black Mirror. Bem legal, bem legal. Pode não ser a coisa, pode ser uma coisa mais sentimental ou mais trágica, né? Irreversivelmente trágica, quase como uma tragédia grega mesmo, né? Aquela coisa assim, uma vez que você colocou aquele negócio em movimento, o destino é tragédia, não tem como parar aquilo. Me lembrou muito quando a moça falou, faz isso, né? Eu falei, essa é sua falha trágica, boba, você foi ingênua, né? E aí, brum, né? E como os outros tinham lá, a inveja seria a falha trágica de um personagem, dá para você fazer toda uma leitura de tragédia grega aí. Ó, como os roteiros bem feitos são gostosos de analisar e eles são gostosos de assistir, né? Ah, gente inteligente é outra coisa quando escreve, né? Charlie Brooker pode não ser a melhor temporada de Black Mirror, mas ainda é uma temporada de Black Mirror. Aí é que tá o barato, né? Tchau.